Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a todos presentes nessa sessão, hoje é um dia muito importante para todos nós, seres humanos, e para as futuras gerações. Falava para o deputado Renato Câmara, agora que preside com brilhantismo a Comissão de Meio Ambiente. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, presidente. E eu venho trazer aqui uma reflexão aos meus pares e à população de uma forma geral, porque a gente fala de meio ambiente, quer consertar, corrigir o mundo, mas nós estamos tendo problemas sérios na nossa própria casa, no nosso local de trabalho. Eu venho hoje aqui para falar de um processo que vem acontecendo aqui, nessa região do Parque dos Poderes, do Parque do Prosa, que é um processo absolutamente irracional e perigoso de verticalização desta região aqui, deputada Mara. Nós temos assistido aí, e aqui eu quero parabenizar o presidente e o deputado Paulo Correia, que é o primeiro secretário, que deram um exemplo, ao fazer aqui o estacionamento sem derrubar nenhuma árvore. E não é o que tem acontecido de forma geral. Eu trago aqui inicialmente esse mapa aqui dessa região chamada da reserva aqui do Parque do Prosa. Hoje, se as pessoas, quem não sabe, hoje tem praticamente autorizado nesta região e na zona de amortecimento empreendimentos que vão praticamente acabar com essa reserva. Eu tenho esse mapa aqui, onde a parte amarelo é justamente a reserva e a parte vermelha é a zona de amortecimento aqui do Parque do Prosa, da nossa reserva, que essa zona de amortecimento são cerca de 14 quilômetros, cerca de 900 hectares. E o que eu venho colocar aqui? Além de denunciar o absurdo que está acontecendo, que a gente tem que impedir, ora, tem perspectiva de construir aqui prédios de 30 andares nessa região, aqui no parque, deputado Zeca do PT, meu querido ex-governador. E falando em Vossa Excelência, esse parque foi criado lá atrás por um grande visionário, que é o Pedro Pedrocian, e foi decretado aqui como uma reserva em 1981, e no seu governo, em 2002, foi editado um decreto transformando essa região aqui em reserva. Agora, qual é o problema hoje? Não tem uma lei que defina critérios para essa reserva. É uma lei estadual. Eu vou encaminhar uma indicação, já falei com o presidente do IMASU, o André, da importância de editar uma lei, encaminhar aqui esta casa para botar ordem nessa situação, porque hoje não há uma lei que defina claramente. Então, imagine, sabe quantos empreendimentos estão aprovados para serem construídos aqui nessa área e na zona de amortecimento? Que prevê, para não errar, 5.447 unidades habitacionais, 537 unidades comerciais e 7.500 vagas para estacionamento. Onde? Exatamente nessa área vermelha, que é a zona de amortecimento ao lado, ao redor desse parque. O que isso significa? Que se isso continuar, vai acabar. Primeiro acabar a fauna, a flora. Nós temos aqui uma reserva que é um ambiente único no país. Nenhum lugar tem uma sede de governo como essa aqui. Qual é? Eu estava falando com o deputado Lídio agora há pouco, Campo Grande tem muitos vazios urbanos, mas o que os caras querem? Fazer o mais fácil. Faz o prédio, numa área preservada há muito tempo, constrói edifícios de 20, de 30 andares, e aí você vai, ao longo do tempo, impermeabilizar
toda essa região, porque vai virar tudo concreto, cimento, para onde vai a água. Ora, o que tem acontecido ao longo dos anos, né, é uma forma absolutamente descabida e desrespeitosa com esta e com as futuras gerações. Qual o sentido de você chegar aqui nesse ambiente, que é único, e está rodeado de prédios para todo lado? Tem a previsão, eu acho que o cara desistiu, mas tinha a previsão já encaminhada de um prédio de quase 30 andares ali entre o Ministério Público e o Banco do Brasil. Vem cá, aonde essas pessoas depois, se fizerem esses prédios, como é que vai andar aqui dentro? Não tem condição, não tem mobilidade urbana que defina isso. Eu não sou contra o desenvolvimento, isso é natural. Agora, em qualquer lugar do mundo você tem restrições. Aqui é uma reserva. Aqui é reserva do Parque do Prosa. Aqui tem várias nascentes, algumas que já estão degradadas. Se a gente olhar o que era isso aqui e o que está acontecendo hoje, é um absurdo. Então, nós vamos tomar uma providência concreta, que é a primeira, é solicitar. E aí, essa seria a providência mais importante nesse momento. O governo do Estado editar uma norma, encaminhar para a Assembleia Legislativa uma proposta, um projeto de lei que regule tanto a área aqui, que é a nossa reserva, como a chamada zona de amortecimento, que são esses 900 hectares, esses 14 quilômetros. Nós precisamos impedir que 5.500 unidades habitacionais sejam construídas aqui nesse entorno, 537 prédios comerciais, 7.500 vagas de estacionamento, não tem absolutamente nenhum cabimento, nenhum. E o que precisa, né, é que a gente provoque isso. Falei com o deputado Renato Campos também, porque faço parte da Comissão de Meio Ambiente, né, para que a gente efetivamente, né, provoque. Eu já conversei com o André do Imasul, que é um servidor de carreira competente, preocupado com essa situação. Inclusive, tem uma portaria do próprio Imasul que fala sobre o manejo aqui dessa zona de amortecimento, mas nós precisamos ter um diploma legal que tenha força. E aí, esse diploma legal é uma lei que defina, que regule o que pode, o que não pode, estabelecer limites a essa verticalização desenfreada. E é o que está acontecendo hoje, se constrói perto para tudo quanto é canto, sendo que existe vazio urbano em Campo Grande. Agora, os caras querem o filé, uma coisa aqui criada em 81 por um visionário, o ex-governador Pedro Pedrocian. No seu governo foi feito o decreto da reserva. Agora, todo mundo quer vir aqui para o filé, quer aproveitar, e normalmente, né, como é uma região muito valorizada, né, vai ser um local aqui, né, em que as pessoas querem morar. Agora, sem problema, desde que não seja nessa zona de amortecimento, que tenha critérios claros. Nós, se não fizermos nada, nós vamos destruir todo esse parque, toda essa reserva, porque como é que os animais vão transitar? Quem que nós aqui já não sai daqui, não vê anta, não vê tamanduá, capivara? Vai morrer tudo. Porque assim, essa quantidade, infinidade de carros, qual o sentido de transformar uma reserva ambiental num local de arranha-céus, de prédios de 20, de 30 andares? Qual o sentido disso? Qual o sentido? A gente tem que estabelecer um limite para essas coisas. Deputado Gleciane, a parte da senhora. Deputado Paulo Duarte, primeiro a gente vem aqui em nome da bancada do PT me somar ao seu debate, seu discurso, e dizer que a gente está junto nessa luta. Acho que ela é fundamental.
E nós precisamos também, importante a gente entender que o meio ambiente, eu falo isso várias vezes, precisamos repetir várias vezes, que nós somos parte do meio ambiente. Nós estamos vendo mudanças climáticas constantemente, nós vimos o fogo no Pantanal no ano passado, a fumaça que nós respiramos aqui, que afetou a nossa saúde, nós estamos vendo reclamações a todo momento dos rios que estão secando, e eu estou apresentando, inclusive, projetos de lei também, na semana passada e nessa semana, em referência ao meio ambiente, 2 projetos de lei, um para proteger os rios, um para proteger as matas e os animais, para proibir que as pessoas deem alimentos para os animais que estão dentro das florestas, né, e dentro desse espaço, porque o pessoal dá alimento para os animais acabam atacando também as pessoas, e isso também é maus tratos aos animais. E nós precisamos começar a fazer uma discussão muito séria sobre o meio ambiente, porque na medida em que a gente destrói o meio ambiente, na medida em que a gente destrói a natureza, uma mata, uma floresta, os rios, é nós que somos parte desse processo. Nós passamos um momento, deputado, que a impressão que a gente tem, é de que o ser humano se acha muito superior ao restante do meio ambiente, da natureza, dos outros animais. A gente se acha muito superior e a gente colocou o lucro acima de tudo. E o lucro não pode estar acima da vida. Então, quando o senhor vem aqui, faz essa discussão importante de proteção do parque, quando a gente está aqui também apresentando um projeto de lei de proteção aos rios, às matas, aos animais, nós estamos protegendo a vida. O lucro não pode estar acima. Então, a gente se soma nesse teu projeto, nessa sua luta, a bancada do PT se soma e a gente convoca aqui também todos os demais colegas deputados para fazerem parte dessa luta, que ela é fundamental para garantir a nossa existência. Obrigada. Deputado, com toda a honra, governador Zeca do PT. Primeiro, lhe cumprimentar pela importância do pronunciamento que faz. Mas lhe cumprimentar muito mais do que a importância, a qualidade do pronunciamento que faz, pela preocupação que traz a esta casa. Ou nós, meu querido presidente, assumimos isso enquanto poder legislativo, e me arrepia em falar disso, ou de fato nós estaremos contribuindo para esse processo de falência de um projeto sonhado há 40 anos por um visionário, como disse Vossa Excelência, chamado Pedro Ossian. Portanto, urge, deputado Paulo Duarte, urge que esta casa, através da Comissão de Meio Ambiente que Vossa Excelência participa, que tem o brilhante deputado Renato Câmara como presidente, traga para cá, em nome da casa, esse debate, convocando ou convidando as autoridades ligadas ao assunto para que, mais rapidamente possível, possamos nos cercar de um diploma legal, das providências que Vossa Excelência encaminha para a gente não negar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da cidade, enfim, o crescimento dela, mas preservar uma área que ainda é muito, mas muito importante, que seja preservada para o bem da natureza e do meio ambiente, como disse nossa líder Gleice, quando se reportou essa questão. Parabéns, e eu espero que nós possamos, nós todos, independente de qualquer diferença, nos somar à preocupação de Vossa Excelência para a gente mitigar o desastre que tem pela frente. Obrigado, deputado Zeca. Antes de conceder a parte ao deputado Renato Câmara, eu até, como é uma coisa extremamente importante, como eu disse, para essa e para as futuras gerações, ao invés de eu fazer somente sozinho esse requerimento, essa indicação ao governo para que elabore esse projeto de lei, eu preparei esse documento, deputado Amaro, deputado Renato, e na terça-feira trarei aqui. Gostaria muito que os deputados assinassem comigo essa solicitação, que é uma coisa concreta, para que tenha uma lei que estabeleça limites, né? Deputado Renato Câmara, né, você sabe, foi feito um levantamento aqui em 2020, sabe quantas espécies de aves foram catalogadas aqui, deputado? 155 espécies de aves diferentes aqui nesse espaço, que é uma coisa única, como eu disse, né? Pássaros absolutamente raros. E até ontem, quando a gente estava na reunião com o governador, que se discutia, né? Ele até falou na frente de todos nós sobre, vai se fazer um palácio aqui. Ele falou, não, o palácio aqui
É isso aqui, essa vegetação, essa natureza. Esse é o palácio. Nós temos um palácio natural, não precisa fazer palácio nenhum aqui. Então, eu farei essa solicitação formal ao governo e gostaria que na terça-feira, além do deputado Renato como presidente da Câmara, da Comissão de Meio Ambiente, que os deputados e deputadas assinassem comigo também essa solicitação. Deputado Renato Câmara. Deputado Paulo Duarte, essa sua colocação no Dia do Meio Ambiente, ela é muito importante. E eu quero contribuir com esse debate, deputado, através da possibilidade de participar com essa discussão de Vossa Excelência, que Campo Grande é o único município do país que existe o zoneamento ecológico econômico. E o zoneamento ecológico econômico de Campo Grande foi dividido em 5 regiões. E uma delas está o Parque dos Poderes. E o zoneamento, ele dispõe sobre o ordenamento territorial dessas regiões. E aqui no Parque dos Poderes, o zoneamento ecológico econômico, como está colocado aqui no documento, ele precisa de uma legislação, a necessidade de uma legislação própria para esse zoneamento, e ela pode ser elaborada pelo Parlamento Estadual em consonância com a legislação municipal. Então, esse debate é muito importante, deputado Paulo, e capitanear para a Assembleia Legislativa como o município deixou em aberto essa prerrogativa, nós fazermos esse debate para que se possa estabelecer esses critérios e acrescentar essa legislação específica para o Parque dos Poderes, que já está disposto nessa lei que ela é inovadora no Brasil. Então, nós temos toda a condição de aprofundar nesse debate e ocupar esse espaço de debate aqui na Assembleia Legislativa, e quero me somar a Vossa Excelência a essa discussão e participação sendo útil a esse debate. Parabéns, deputado, por levantar esse tema tão importante para Campo Grande e para Mato Grosso do Sul. Obrigado, deputado Renato Câmara. Deputada Mara. Deputado Paulo, eu também quero me somar a essa voz e realmente a gente ter uma lei que regule os limites, né? Não que a gente seja contra o desenvolvimento, em hipótese alguma, tem que ficar muito claro. Mas é que nós temos aqui um espaço de tanta grandeza e que a gente não vê em muitas outras capitais. Então, a gente tem que preservar isso, não há dúvida. E deixar bem claro, mais uma vez, não somos contra ao desenvolvimento, mas tem que ter limites, né? E imagine isso daqui, com essa quantidade de moradias, a mobilidade urbana, que muitas vezes, quando você vê, quando tem um evento, a gente já passa um sufoco danado, né, para transitar. Imagine a nossa fauna, né, o que não pode trazer de prejuízos ainda mais, né, para essa preservação. Então, apenas me somar e, realmente, eu acho que o nosso governo tem que pensar junto para trazer essa lei que regulamente, que imponha limites, né, para a ocupação urbana, e colocando também, como você falou, nós temos vários vazios urbanos que precisam ser ocupados. Por que não fazer esses investimentos nesses locais, nessas áreas, né? Tem tantas áreas aí esperando. Temos o centro ali que precisa ter um olhar, né, que tem vários prédios, várias áreas que estão vazias e que está lá sendo depredadas, que está sendo ocupada por coisas que não são boas. Então, assim, acho que tem muitas áreas em Campo Grande que podem ser feito investimento e que não precisa trazer, né, todo esse, como é que eu posso dizer, essa dificuldade para o meio ambiente e também para a mobilidade urbana aqui, nesse lugar que nós temos que preservar. Obrigado, deputada Mara. Permita-me uma parte. Com certeza, meu líder, Coronel Davi.
Hoje ele está duro, né? Só para dizer que sou parceiro nesta luta de Vossa Excelência. Obrigado. Só para finalizar, guardem esses números. Está em andamento, tem a perspectiva de ser construída nessa região, na zona de amortecimento, 5.447 unidades habitacionais, 537 unidades comerciais, 7.505 vagas de estacionamento. Ou seja, isso seria a sentença de morte desta reserva, que foi criada em 1981 e não pode isso acabar para ter um processo de verticalização aqui nessa região. Campo Grande tem vazios urbanos, o centro está sendo degradado, abandonado e a cidade ela não pode ficar à mercê da especulação imobiliária. Uma coisa é o desenvolvimento, o crescimento, isso é absolutamente natural. Em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, há regras. Você vai no Rio de Janeiro, tem região que só pode prédio de 4 andares. Tem que ter limite. E a solução para que haja o limite definitivamente é uma lei estadual que defina claramente as regras dentro da reserva do Parque do Prosa e na zona de amortecimento. O plano de manejo dessa região, da zona de amortecimento, tem que estar em lei. E é isso que nós vamos solicitar ao governo, volto a dizer, conversei já com o governador sobre esse assunto, com o presidente Imaçu, e nós vamos trabalhar para que essa região única, bela, no país, ela seja preservada para nós, mas principalmente para as futuras gerações. Não a verticalização da reserva do Prosa, não a verticalização do Parque dos Poderes. Aqui não é lugar de arranha-céu, aqui não é lugar de prédio. Tem muito lugar para fazer prédio aqui na capital e este não é o lugar. Aqui não pode, aqui não deve. Nós temos que aprender de uma vez por todas. A natureza está dando muitos sinais que hoje, no Dia Internacional do Meio Ambiente, esse 5 de junho, que a gente reflita tudo que nós estamos fazendo. Desenvolvimento, sim, com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente. Aqui, não há verticalização, não há especulação imobiliária sem limite. Tudo tem limite, tudo. E aqui terá limite com certeza. Eu acredito muito na sensibilidade do governo de estabelecer regras, deputado, de definir o caminho. Deputado. Por gentileza. Concluí. Obrigado.